Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado. O que é uma experiência Outward Bound? Quais os erros mais comuns dos iniciantes? OBB é uma ONG ou é uma empresa? Qual é a diferença de valor e preço dentro do universo de aventura? Como descomplicar o estilo de vida ao ar livre? Eu sou o Andreas Martin, mais conhecido como Fish. Sou de São Paulo e hoje ocupo a posição de diretor executivo da Outward Bound. Eu gosto de pensar de mim como um curioso que gosta de instigar a curiosidade nas pessoas. Eu sou o Luiz Gabeto, moro em BH, Minas Gerais, sou empreendedor em turismo de aventura, montanhista, guia de trekking e um aficionado por atividades em ambientes outdoor. De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou Renan Cirilo Alves, responsável pelo programa Na Trilha, entusiasta das atividades de turismo de aventura e atividades outdoor. Eu sou o Moacir Judson, sou educador ao ar livre, trabalho na Outward Bound e vai ser um prazer conversar no dia de hoje com vocês. Eu sou Redi Siqueira, montanhista carioca vivendo em terras capixabas. O Na Trilha de hoje fala sobre o desenvolvimento de competências em meio à natureza. Isso é o que a Outward Bound Brasil se propõe em suas atividades. Você já se imaginou unindo atividades ao ar livre, desafios e autoconhecimento? Ao final desse episódio, eu faço votos de que a sua maneira de se relacionar e lidar com as pessoas e com as trilhas fique bem diferente, mas diferente para melhor. E eu quero relembrar aqui que a gente continua contando com a sua participação para que a gente continue entregando um conteúdo com a qualidade que você sempre espera. Vai lá nas nossas redes sociais, no Telegram, Instagram e diz pra gente como esse episódio te ajudou ou a sua opinião sobre esse tema. São as mensagens, os e-mails, os feedbacks que nos direcionam a produzir cada vez mais e mais. Os nossos convidados, o Andrés e o Moacir, eles vão ficar muito animados, muito felizes com a sua mensagem. E nós, Na Trilha, felizes em contribuir um pouco mais com o seu dia a dia. E agora, sem desviar mais do assunto, vamos para o papo. Bom, antes de tudo, eu quero dar aí as boas-vindas aos nossos convidados, o Moacir e Andrés, por aceitar conversar com a gente aqui hoje, que a nossa intenção aqui é falar basicamente de segurança, responsabilidade, vários assuntos que permeiam aí as nossas práticas, né, de atividades e turismo de aventura, que vai muito mais além do que simplesmente ir para o mato. Dentro desse contexto, nós somos conectados aí praticamente junto com a Férias Vivas, a ONG Férias Vivas AOBB. Logo em seguida, eu fiz um contato ali com o Andrés, a gente teve um papo muito bacana, por quase 1 hora, explicando ali as nossas intenções. E hoje estamos aqui para conversar e expandir um pouco mais desse assunto, tendo aí a participação do Gadeto, que hoje também trabalha com turismo de aventura, é condutor de turismo de aventura, em trekking praticamente. Mas, Andrés, eu queria começar essa conversa aqui, e logo depois eu gostaria que o Moacir também respondesse essa pergunta. Como é que iniciou a sua vida outdoor, né? Como é que começou a sua prática de turismo de aventura ou a prática de aventureiro de maneira mais ativa? Como é que foi que você começou aí no mundo da aventura? Muito obrigado, Renan. Obrigado pelo convite. É um grande prazer estar com vocês aqui. Quando veio o convite, sabe, a gente não teve que pensar muito tempo. Claro que a gente iria participar desse programa e compartilhar aquilo que a gente faz e acredita na Outward Bound. Em termos de atividades ao ar livre, eu comecei de maneira mais estruturada aos 17 anos, com escalada na rocha.
Foi um amigo meu que me encorajou, instigou a buscar esse desafio e realmente me encontrei na rocha. 2 anos depois eu fui mudar para a Alemanha e lá eu pausei mais ou menos por 2 anos e aí deslanchei bastante na escalada da rocha. Eu acho que também na Alemanha, esses 14 anos que eu passei lá, eu fui me aproximando cada vez mais, não só de atividades, vamos dizer, como escalada, mountain bike, também os inícios de canoagem, mas de entender que isso pode fazer parte do teu estilo de vida. Então as atividades ao ar livre não ser como uma coisa que você faz só de vez em quando, mas que você faz de uma maneira recorrente, que você entenda isso como um tipo de experiência que agrega para você no teu dia a dia, que agrega para você como pessoa, que agrega para você com os teus amigos. Esse começo na escalada, depois mudar para a Alemanha, entender que ali você pode ser mais na natureza, você pode se realizar como pessoa na natureza, isso me marcou muito. Daí, quando eu voltei em 2009 para o Brasil, comecei com trekking e caiaque oceânico, e aí eu acho que desde ali isso continua na crescente. Então, quando eu falei no início que eu sou uma pessoa... Aí o universo se abre, né? Sim. Quando eu falei no início que eu sou uma pessoa curiosa, uma coisa vai levando a outra, né? Então, a escalada levou ao trekking, depois, por um acaso, entrei no caiaque oceânico, que, por sua vez, leva à canoagem e por aí vai. Meu início nas atividades de aventura, eu fui escoteiro, né? Aos 11 anos de idade. Eu sou do interior do Rio Grande do Norte, estado com muito orgulho, Currais Novas. E não tinha muita opção de coisas na natureza, de estar... e o que tinha mais acessível para a gente era o movimento escoteiro. Eu fui escoteiro na minha juventude e aí já na vida adulta eu resolvi voltar ao movimento escoteiro, né, e fui ser voluntário no movimento escoteiro durante algum tempo. Um dia, pesquisando coisas para fazer com a molecada, eu descobri Outerbound. E aí foi onde eu iniciei com mais... Eu sempre pratiquei desde dos 11 anos de idade, sempre tive contato com a natureza, mas fazer as coisas, procurar entender, ler sobre atividade ao ar livre, comprar material, enfim, aí já foi a partir dos 20 anos de idade, né? E quando eu conheci Outerbound, aí eu entendi que também dava para fazer outras coisas, de estar na natureza, né? Como já era ligado ao movimento escoteiro, que é um movimento educacional pela natureza, e Outerbound eu vi nela a oportunidade de fazer muito disso, de trabalhar com educação no contexto da natureza, e foi por aí. A Outerbound, ela existe no Brasil há quanto tempo? A Outerbound, ela foi fundada em 4 de dezembro de 2000, após aproximadamente 2 anos de preparação. Então, alguns meses atrás, a gente festejou o nosso 20º aniversário. A Outerbound, como organização, ela foi fundada em 1941 na cidade de Aberdour, no país de Gales, na Grã-Bretanha. E o Gadeto, você chegou a conhecer alguma atividade da Outerbound antes da... Possivelmente sim, né? Antes daqui dessa conversa nossa. Assim, acompanho a OBB há alguns anos. Tenho vários amigos que são guias, que são colaboradores, que participam das atividades também como público, digamos assim. E até aproveito aqui a oportunidade para dizer que eu quero conhecer mais proximamente, né, mais junto. Aproveito para dar os parabéns para a galera aí da OBB, né? Eu acho que precisamos de mais entidades, de mais pessoas, né, que façam a diferença aí pro cenário outdoor, pro cenário de turismo de aventura no país. Conheço a OBB pela mídia, né? Sim, de estar aparecendo em revistas, ou às vezes até pela internet mesmo. Não tinha, né? Vamos ver se elucida algumas coisas na minha cabeça agora, né? Não tinha contato, mas assim, passei a ouvir falar mais da OBB, principalmente pelo pessoal da canoagem, né? As meninas, que a gente até gravou o programa com elas já, elas fizeram cursos com a OBB. Então assim, falavam muito, elogiaram bastante, né? A minha experiência que eu tive, não é que eu tive a experiência com a OBB, mas do que eu conheci,
Era na época que eu fazia parte da Associação de Escalada e foi-se cogitado de trazer a OBB para dar alguns cursos, né, para ministrar alguns cursos para a comunidade local aqui no Espírito Santo. E ali eu já ouvi falar, só que isso já tem uns 5 ou mais anos e não me aprofundei. E aí, recentemente, eu conversando com a própria Aline Bama, né, e você, ouvinte do Na Trilha, você vai ouvir bastante a gente falar aqui da ONG Férias Vivas, porque estamos bem conectados ali no propósito, e a própria Aline, ela indicou bastante coisa pra gente. Conversando com ela, falou assim, poxa, Renan, conversa lá com o pessoal da OBB, vai ser interessante e tal. E também tivemos a recomendação de um ouvinte do Na Trilha. E aí, a partir dali, a gente viu um universo de opções e de possibilidades. Então, eu não conhecia a OBB, não tive contato ainda com a OBB, no sentido mais próximo, como o próprio Gadeto falou, mas sempre vi e ouvi com bons olhos as ações que são realizadas. Então, feito esse contexto por nós três aqui, e eu acho que acaba sendo um consenso, Andrés, que não conhecemos bem ou temos mais o que conhecer da OBB, eu gostaria que você apresentasse mais, assim, ou pudesse aprofundar um pouco mais o que é a OBB e o que é essa experiência Outerbound. Nós da Outerbound, nós acreditamos que cada um de nós tem mais habilidades e capacidades do que ele imagina e que é uma experiência desafiadora na natureza que vai mostrar do que nós realmente somos capazes. Tendo dito isso, o que é Outerbound? É uma rede de organizações sem fins lucrativos ao redor do mundo. Hoje a gente está presente em 35 países e por ano mais ou menos 150 mil pessoas passam por uma experiência Outerbound. E o que é uma experiência Outerbound? Eu vou falar de uma maneira mais genérica / teórica, e aí o Moacir ele vai poder trazer os exemplos práticos de como isso acontece, né? O que a gente faz é proporcionar uma aventura autêntica para os participantes. O que a gente busca é tirar as pessoas de maneira intencional e estruturada da zona de conforto delas, porque é fora da zona de conforto que a gente entende que existe o crescimento, existe a possibilidade da pessoa entender que sim, ela consegue fazer as coisas, talvez não acerte na primeira vez, talvez não acerte na segunda, mas parando para pensar e refletir sobre o que aconteceu, você pode acertar, por exemplo, na terceira vez. Então, por trás de toda a experiência Outerbound tem um planejamento de progressão tanto de desafios físicos como também de desafios emocionais. E a natureza ela proporciona um cenário ideal para essas coisas acontecerem. Quando você vai para a natureza, muitos processos que talvez tomassem dias ou meses no ambiente urbano acontecem muito mais rápido e às vezes em horas, voltando para o nosso berço, né? Porque querendo ou não, nós ainda estamos conectados com a natureza. Apesar de a gente às vezes não se comportar dessa maneira, a gente vem da natureza e quando a gente volta para ela, por exemplo, indicadores de estresse, eles desaparecem, né? E uma pessoa que não está estressada, ela aprende muito mais rápido. E aí quando você entende alguns desses pontos, né, algumas dessas alavancas, daí a gente consegue proporcionar uma experiência de aprendizado que vai muito para a pessoa descobrir a si mesmo no contexto de um grupo que está inserido na natureza. Até para a gente, para explicar, a gente fala, mas explicar o que é uma experiência Outerbound, a gente fica aquela coisa meio, como é que eu vou dizer, meio nebulosa às vezes, né? Mas uma das coisas que eu gosto de falar é que até mais fácil talvez partir da diferença. Então, por exemplo, quando a gente vai para uma atividade turística, o Gadeto que trabalha com turismo, enfim, quem conhece, às vezes a gente quer proporcionar aquela experiência que seja, eu gosto de diferenciar as coisas, gostoso e o que é bom. Nem sempre o que é bom ele é gostoso e nem sempre o que é gostoso é bom. E a experiência Outerbound, ela está preocupada mais do ser boa no sentido que aquilo vai fazer mais sentido para ela ao longo da vida do que claro que ela precisa ser gostosa também. Eu quero que o participante queira e venha voltar, são coisas que estão conectadas, né?
mas em uma escala de importância para a gente estaria a experiência boa, que é o cara vai levar aquilo pro resto da vida. Em comparação com isso, muitas vezes, por exemplo, outros segmentos mesmo no turismo, o cara está focado muitas vezes na que a experiência seja prazerosa, gostosa. E eu vou tentar dar um exemplo de alguma coisa prática. Então, por exemplo, um dia que a gente está fazendo uma travessia e durante essa travessia começa a cair o mau perrengue. Muitas vezes o guia, quando ele está guiando o grupo, ele vai chegar, armar a barraca, enfim, vai fazer um café quente, isso e aquilo. No nosso caso como educador, a gente faz isso, mas a gente também deixa um pouco o desconforto ele emergir e daí sair ação. Provocar ali, né, uma reação. Né? Porque a gente entende que durante um programa nosso, toda oportunidade é uma oportunidade de educação. Então a gente tenta extrair dessas atividades, dessas ações que vão acontecendo durante o programa, durante um curso, a gente tenta extrair aprendizado. Eu acho que a maior questão é a gente ativamente pensa no aprendizado. E às vezes a gente, em outras atividades, a gente está pensando em ter uma experiência gostosa, prazerosa, enfim, mas não necessariamente num aprendizado. E a gente foca muito nessa questão do aprendizado para a vida, né? E eu acho importante também frisar uma coisa, Renan. As duas experiências, elas têm o seu espaço e a sua importância, né? Quando a gente estiver falando muito aqui da experiência no contexto Outerbound, é aquilo que o Moacir falou. Muitas vezes ela não é gostosa, mas ela é boa, né? E às vezes a pessoa, o que ela quer é uma experiência gostosa. E aí você vai para o turismo de aventura. Então, a gente ocupa o mesmo espaço na natureza com objetivos um pouco distintos, né? Mas a gente tem também uma certa intersecção de metodologias, né? Eu acho que uma das frases que eu gosto de usar é que a gente não faz para os participantes, mas a gente faz com os participantes. Então, pegar o exemplo que o Moacir falou na trilha, numa travessia, a gente ensina para os participantes usarem mapa e bússola. Então, como é que você orienta o mapa, como é que você lê as curvas de nível e interpreta isso para aquilo que você está vendo na realidade. Às vezes o grupo toma a decisão de ir pelo caminho errado. Nós, como instrutores, nós não corrigimos isso. E às vezes isso significa que a gente vai caminhar até as 8 da noite, né? Enquanto que talvez num turismo de aventura o guia ele vai dar a direção porque a proposta é uma outra, o instrutor Outerbound vai deixar a coisa fluir e acontecer. Porque a gente vê o erro, na verdade, como uma ótima oportunidade de aprendizado. A nossa sociedade ela é bastante punitiva, de certa maneira, com erros, né? Então você tenta evitar, você não quer fazer erros. Mas quando você entende o erro como uma oportunidade de aprendizado e você sabe processar essa experiência, eu aposto que depois da gente errar o caminho, caminhar 5 km na direção errada, descendo o morro, para depois o grupo entender que eles erraram o caminho, era para continuar na crista, vai ter que subir o caminho para depois ainda acertar a trilha, eu não preciso mais explicar para a pessoa que, olha, da próxima vez talvez a gente devesse escutar todo mundo, porque tinha uma pessoa que tinha entendido onde é que era a trilha e ela não foi ouvida. Então a própria experiência, ela fala por si própria como ponto de partida desse aprendizado, e eu não vou precisar explicar de novo para o participante, porque ele sentiu isso na pele, né? E aí vai cansaço, vai frustração, pode ser que a gente pegue tempo ruim e vai ter que mudar talvez o cardápio e vai mudar os planos, né? Todo esse processo ele é processado pelos instrutores, né? Então, numa roda de debriefing, a gente vai entender o que aconteceu, por que não fluiu, e isso gera o aprendizado, né? E gera o aprendizado pela própria experiência. Perrengue faz parte de uma experiência Outerbound. A gente teve uma vez uma pessoa que veio da Outerbound do Maine, que se chama Hurricane Island, e é uma expressão que a gente gosta de carregar. Se não for duro, não é Outerbound, né? E aí entra, eu acho que a expertise que a gente herdou, na verdade, de todos esses anos antes da Outerbound chegar aqui no Brasil, é como é que você, apesar de ser uma experiência dura, não necessariamente gostosa, como é que você
não só gerencia a segurança física dos participantes, mas também a segurança emocional. Porque você pode imaginar, depois de descer o morro 5 km para descobrir que você vai ter que subir tudo de novo, isso não é para qualquer um. Potencialmente gera um conflito. E, de novo, conflito não é negativo. Quando bem resolvido, conflito, ele é positivo. Ele faz com que o grupo amadureça. Quando você joga para debaixo do tapete, aí que vira um problema, né? O negócio continua cozinhando. E aí, claro que para você ter essa leitura de dizer, beleza, agora eu como instrutor eu preciso intervir, porque o pessoal está tão cansado que já estão tropeçando e se eles tropeçarem com uma mochila vão se machucar, isso seria a segurança física, ou eles estão batendo tanta boca que o negócio já está começando a desandar e a gente precisa intervir, essa seria a segurança emocional. Eu acho que essa é a expertise do instrutor outbound, né? Como é que você equilibra entre experiência, o desafio, a dureza da experiência e o aprendizado, né? Como é que você encontra essa linha tênue para você sim tirar as pessoas da zona de conforto sem que elas entram na chamada zona do pânico, né? Sem que elas espanem. Então esse cuidado a gente tem na nossa experiência e nos nossos programas, e o objetivo é esse mesmo, é tirar as pessoas da zona de conforto, é fazer com que a experiência ensine para eles muito mais do que uma frase nossa poderia dizer. Só deixa eu fazer um comentário, né? Quando se diz que é uma experiência, desenvolvimento, aí deixa eu ver se eu captei bem aí a essência disso daí, tá? E eu sei que é muito mais amplo que isso. Uma experiência Outbound é uma experiência de desenvolvimento pessoal, não é um roteiro de turismo de aventura. Enquanto que, contratando uma agência, né, uma empresa, como até o próprio Gadeto tem aí, você está contratando uma experiência guiada, né, um caminho guiado, a pessoa vai te direcionando. E já com o Outbound, isso, não é isso que acontece. Positivo. Escreveu isso muito bem. Falando agora um pouco de uma maneira mais ampla no cenário do Brasil, né? Uma das frases, vamos dizer, tradicionais que vem é, mas isso é programa de índio. A gente ainda está engatinhando em termos de atividades ao ar livre aqui no Brasil, mas acho que a gente está passando do engatinhar para andar, né? De se reconhecer o valor de uma experiência ao ar livre. Então, quando você fala de fazer atividades ao ar livre, seja um trekking, seja uma canoagem, seja uma escalada, muitas pessoas já têm dificuldade de entender do que se trata e por que elas deveriam estar fazendo isso. Agora, quando você joga nesse cenário ainda, falar que você vai desenvolver a pessoa, e aí se você quiser usar um termo mais chique, desenvolver a inteligência socioemocional da pessoa através de atividades desafiadoras na natureza, aí às vezes parece que pousou um disco voador e saíram uns aliens ali, né? Essa sensação que a gente tem às vezes. Mas tanto as atividades de turismo de aventura, turismo rural, então eu acho que qualquer e toda atividade que leve as pessoas para a natureza, ela não só é importante, como ela é extremamente fundamental. Eu acho que o turismo de aventura, ou vamos dizer essas atividades de um dia, que seja ir para uma cachoeira, que seja fazer uma coisa de curta duração, onde você vai voltar no final do dia, você vai poder voltar para o conforto, esse é um primeiro passo para a gente descobrir o valor de uma das maiores riquezas que a gente tem aqui no Brasil, que é simplesmente os nossos diferentes biomas com todo o potencial de coisas que a gente pode fazer aqui no Brasil. Então, se você olha para países da Europa, como por exemplo a Alemanha, Suíça ou França, são uma fração do tamanho do Brasil, tem muito menos biomas, mas, sabe, um público muito maior que faz atividades ao ar livre. Então, para mim, a pergunta não é se nós temos potencial natural aqui no Brasil, não só para oferecer isso aqui para os brasileiros, mas para oferecer isso aqui para o mundo como um todo. Imagina, seja a floresta amazônica, aí você vai para o semiárido do Nordeste, da onde vem o Moacir, você pode ir para o Pantanal, você tem o Cerrado, você tem a Mata Atlântica, você tem os Pampas no Sul, você tem toda essa costa brasileira que a gente tem. Então, não é uma questão da gente, não temos coisas aqui para oferecer, muito pelo contrário,
A gente está cheio de coisa para oferecer, só que não tem ninguém vindo para cá, ou nem a população brasileira usufruindo da maneira como poderia. Né? E aí eu acho que a gente potencial desperdiçado, né? Sim, extremamente. E eu acho que é um trabalho de formiga, sem dúvida nenhuma. Né? A gente está falando de mudança de comportamento, né? Mudança de valores também, né? De reconhecer o valor que uma floresta em pé vale mais do que um campo de soja, por exemplo. Né? Por quê? Porque a natureza vai trazer todos os benefícios que hoje estão cada vez mais claros, né? Não só de achismos, mas também cientificamente provados, né? Diminui o estresse, melhora o teu sistema imunológico, traz paz para a alma, né? Cada vez mais indicadores de que a saúde mental depende da nossa inserção na natureza também. Então, sabe, não faltam argumentos. A pergunta, eu acho que é o desafio para todos nós, é como é que a gente inclui, como é que a gente faz com que atividades ao ar livre não só seja uma coisa que eu faço de vez em quando, mas que vire parte do nosso estilo de vida como brasileiros. Andréas, você está falando aí de como vocês focam na área educacional. Qual que é o diferencial da OBB, por exemplo, com relação, né, o Moacir que estava falando aí, que veio do movimento escoteiro. O movimento escoteiro também é muito focado em aprendizado, esse tipo de coisa. O que seria o diferencial de vocês? Essa pergunta é para o Moacir responder. O uniforme é demais, né, Ana? O uniforme tem. O movimento escoteiro, ele tem. Bem, a gente tem algumas semelhanças, mas a gente, primeiro, no aspecto técnico, a gente procura. A gente tem coisas mais no formato. O movimento escoteiro trabalha com grupos grandes, muitas vezes, por exemplo, para dar Então, as patrulhas do movimento escoteiro, elas são pequenas, tem 8 jovens. Mas a tropa tem 32. Imagina você levar 32 jovens para fazer uma trilha em determinado lugar. Então, por exemplo, isso é uma coisa que a gente não concebe fazer isso. Por questões, né, de processamento da experiência ou por questões ambientais. Porque os lugares que a gente frequenta são diferentes. A gente frequenta muito mais áreas remotas do que dentro do movimento escoteiro. Não que eles não façam, mas o que eu estou dizendo em proporção, o nosso é basicamente em travessia, área remota. Claro, um ou outro nosso programa com família é um contexto diferente. Então, os lugares que a gente está é diferente. Outra diferença importante é que o movimento escoteiro, você vai durante toda uma vida, né? Então, o menino entra no grupo escoteiro aos 7 anos de idade, como lobinho, como lobinha, e ele vai ali até os 18 anos de idade, né? E depois até os 21, e depois ele pode virar como adulto. Então, o movimento escoteiro tem essa coisa que ele vai dando pílulas todo final de semana e 2, 3 vezes no ano fazendo acampamentos, isso e aquilo. A nossa proposta está muito mais focada em experiências. Não que a pessoa só faça um programa nosso, tem muita gente que faz vários e é legal quando eles voltam, mas a nossa experiência não é construída desse jeito, né? A experiência, uma por si só, ela já faz o seu fechamento por si só, né? Claro que aí a pessoa pode vir, fazer outras vezes, como é comum. Tem muitas diferenças, tem muitas semelhanças também. O fundador do movimento escoteiro, Baden-Powell, e o fundador da Outerbound, o Kurt Hahn, que era um alemão, eles trocaram cartas, eles trocaram várias experiências, né, durante o início. Então, assim, tem coisas que a gente chama na Outerbound, por exemplo, que a gente chama um grupo de alunos nosso, é uma patrol, né? É uma patrulha. O movimento escoteiro também tem essa chama assim também. Então a gente tem muita semelhança, mas tem muita diferença. A gente vai para áreas na Chapada dos Veadeiros, no Espinhaço, para fazer coisas de 10, 14, 15 dias, às vezes uns estrangeiros a gente fazia coisa mais longa, e os escoteiros, né, não tem essa característica. Eu acho que até a origem e os objetivos são bem diferentes, né? Bem distintos, né? De uma para outra. Eu só para falar assim, os escoteiros que estiverem me escutando aí, eu sou fã do movimento escoteiro. Uma vez escoteiro, sempre escoteiro. A gente tem programa aqui falando de escotismo e a gente quer gravar outro.
inclusive, que é algo que é extremamente... E sempre vem bastante participante dos nossos programas são escoteiros. O escotismo hoje, eu vejo que é uma das grandes portas de entrada para o universo audópono nas crianças, né? Mas enfim, ô Gadeto, você consegue imaginar você guiando um roteiro e aí o pessoal resolve pegar uma trilha diferente e você não falar nada? Fala, não, pessoal, então tá, vamos lá, vamos descer, você sabendo que o caminho tá errado, e aí depois voltar. Eu tô te perguntando isso porque você ainda atua e eu já atuei como condutor de trekking também. Pra mim isso é inconcebível, cara. A galera resolver ir pra um caminho diferente e falar, tá, vamos lá, pra eles aprenderem que tem que seguir um outro caminho. E aí? Então, eu acho que vai mais da proposta, né? A OBB, a proposta, para quem já está indo fazer aquela atividade, a pessoa já vai consciente da proposta. E eu imagino que quando chega o prospecto para a pessoa e por a pessoa já conhecer a OBB, ela sabe que ela vai estar ali não seguindo um guia, um condutor, ela vai estar ali integrando uma equipe de pessoas que vão andar naquele trajeto com base no que eles devem fazer naqueles dias de caminhada. Então eu acho que o público da OBB já está preparado ou esperando por algo, né? E é o que é diferente, né, do que o Andrés e o Moacir falou. Quando a gente fala de uma atividade comercial, a gente tem no escopo ali do produto que a gente está vendendo, guiar e conduzir a pessoa conforme manda o prospecto, né? De forma segura e de forma proveitosa. Então, assim, você perguntou, pô, e aí, Gadeto, se alguém desviar da trilha lá e tal, já aconteceu, acontece, você tem as pessoas que querem ir na frente, mais rápido, mas, assim, cara, a gente consegue resolver esse problema. Assim como, aí eu falo de uma forma mais, como que eu posso dizer assim, distinta, que é uma coisa mais... no foco do meu trabalho. E eu também tenho pessoalmente, né, como condutor, como guia, a didática de compartilhar conhecimento com o meu cliente. Então, assim, beleza, eu sou guia, levo o pessoal para a trilha, para a travessia, para a expedição, mas eu tenho também como essência de que o meu cliente tem que aprender e tem que evoluir. Se eu tenho um cliente que tem experiência, que tem, né, um certo conhecimento, na hora do problema, esse cliente pode ser um aliado. Pode ser acionado, né? Algumas vezes, pessoas que se machucam, e eu tenho cliente que tem curso de primeiros socorros em áreas remotas, e o cara vai lá e me ajuda. Assim como na navegação também. Às vezes você está num alto, numa montanha, de algum lugar que fecha a neblina, é raro. Mas assim, eu acho que a evolução... Eu acho que como montanhista eu não tenho que simplesmente guiar a pessoa. Eu acho que eu tenho que contribuir com a evolução dessa pessoa. Então, velho, e assim, nada está sob controle em área remota, né? Então, você é surpreendido a cada momento. E eu acho que essa experiência e também o inesperado pode acontecer. Aí cabe na parte comercial aí do guia saber contornar a situação e voltar com aquela pessoa para o rumo, que é totalmente diferente da proposta da OBB e compartilhar esse conhecimento, né? Então, eu acho que quem vai para a OBB fazer um curso, fazer uma travessia, uma experiência, o cara já vai justamente para isso. Vai esperando o desconforto em algum momento ali, né? Sim, ele quer aprender a navegar, ele quer cozinhar, ele quer montar um abrigo, sei lá quais são as propostas. Mas o cara, quando acontece isso, eu acho que ele já está ali meio que preparado, mesmo que ele fique, transtornado porque desceu 300 metros, vai ter que subir 400 metros de novo, mas ele já está ali preparado para isso. Me corrijam se eu estiver errado. E eu estou pensando aqui, né, Gadeto? E o contrário é verdadeiro. O cara compra um pacote comercial e aí você chega lá na hora de comer, na hora de fazer o jantar, diz assim, não, galera, então, é vocês que vão se virar para fazer. Aí o cara vai olhar assim e vai dizer, pô, peraí. Não, tô pagando. O cara não está esperando isso, né? No caso da gente... A gente ajuda, dá todo o suporte necessário, enfim, ele sai cozinhando muito bem. Mas se chegar na área de acampamento, é como o André falou no começo, a gente faz com, a gente não faz para. E numa atividade comercial, não. Enfim, o cara que está com... muito disso
é o que o cara está esperando, né? Quando ele compra o produto, seja uma experiência outbound, seja um pacote comercial de turismo, o cara está esperando aquilo, enfim. Claro que sempre tem gente que chega não sabendo muito bem. Deve ser legal, hein, ô Moacir? Casal que está se conhecendo, tem menos de 1 ano de namoro, fazer uma experiência dessa junto, hein? O que você acha? Vira ex-casal, Pior né? que acontece, né? Engraçado que... Como é que é, Redi? Vira ex-casal, o cara não sabia, né? Vai pra agradar e tudo, e depois é que ele descobre onde é que se meteu. Tá vendo? Tem os casos contrários também, né? Que os casais depois saem ainda mais fortalecidos, né? Dá pra ir pros dois lados, sem dúvida nenhuma. Mas, Gadeto, eu acho que você descreveu muito bem a diferença, então eu fico feliz que aquilo que eu e o Moacir a gente está contando já está reverberando. Como você falou, né? As pessoas que chegam para Outbound, na grande maioria delas, ou na grande maioria das vezes, chegam através dos amigos, de recomendação. Então, é uma proporção relativamente pequena, vou chutar entre 10% e 20%, que chegam até nós através de pesquisa na internet, né? E aí, sim, a gente já teve casos de pessoas que pensavam que era uma viagem comercial de turismo, né? Estavam esperando que fosse cozinhado. E aí, claro que a gente vai contornar essa situação, mas a gente fez uma vez uma estatística, eu acho que foi assim, a gente estava abaixo de 1% dos participantes que isso aconteceu. E aí, claro, a gente sempre busca entender, número 1, a falha na nossa comunicação, né? Mas quando a gente está em campo, a gente também busca, mesmo para essas pessoas que vieram com uma outra expectativa, de a gente atender ela da melhor maneira possível, e normalmente é um meio termo. Mas como eu disse, é extremamente raro isso acontecer, e a grande maioria das pessoas que vêm para Outbound, elas têm uma ideia da experiência que elas vão vivenciar, principalmente através dos relatos de conhecido. Tem muito namorado ou namorada que um deles fez e fala: nossa, você precisa fazer isso e para nossa relação vai ser super bom, né? Fora os aspectos técnicos que a gente ensina, né? Então, seja navegar com mapa e bússola, seja aprender a cozinhar num fogareiro, que é muito mais simples do que cozinhar em casa, por exemplo. Toda a parte dos chamados soft skills, ou das habilidades interpessoais, né? Então, como é que eu resolvo um conflito, por exemplo? Né? Como é que eu faço uma escutativa? Que tipos de comunicação existem? Como é que eu dou um feedback que seja construtivo? Como é que eu tomo decisões? Então tem todo um espectro de habilidades interpessoais, de soft skills, que também são conteúdo de uma experiência Outbound. Dependendo da duração do programa, a gente vai ter mais ou menos tempo para se aprofundar nessas temáticas, né? Mas a ferramenta do feedback é uma das ferramentas que a gente adora ensinar, porque ela parece complexa, né? E quando você fala, vai vir o feedback, né? Todo mundo já tem uma aversão natural a isso. Por quê? Porque quando ele dado... É avaliação, né? As pessoas têm receio de ser avaliadas, né? Sim. Quando ele é dado de uma maneira errada, aí sim, as pessoas têm todo o direito de não gostarem do feedback, né? Mas tem uma diferença que em vez de eu falar de uma interpretação minha, eu falar sobre fatos e como eu me senti. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar o Moacir. Moacir, você vai ser o meu cobaia agora para esse exemplo. O Moacir chegou atrasado para a nossa gravação aqui. Eu falo: Moacir, você é uma pessoa desorganizada. Então eu vi o Moacir chegando atrasado, interpretei que ele é desorganizado e dei isso como feedback, achando que é um feedback, quando na verdade é uma opinião que eu interpretei. Mas pode ser que o Moacir ele fez um atendimento de uma senhora que caiu na esquina, e por ele ter os primeiros socorros, ele deu os primeiros socorros até chegar ao SAMU, e por isso ele atrasou 15 minutos, né? Então esse é um feedback que não é um feedback, né? Isso tem uma palavra um pouco mais chula para isso, mas vocês podem imaginar. É um feedback. Exatamente, obrigado. Agora, se eu falo: Moacir, eu percebi que você chegou 15 minutos atrasado para a nossa gravação e isso atrapalhou um pouco o fluxo,
e agora a gente está um pouco bagunçado por causa disso. Eu estou falando do fato, eu estou falando o impacto que ele teve, e aí eu posso emendar ainda e falar: da próxima vez, tenta se antecipar 15 minutos, que mesmo se você se atrasar, você vai chegar na hora. São sutilezas, mas elas são extremamente potentes, né? E por isso que muitas vezes o casal, quando foi um ou outro, fala: olha, você precisa fazer um programa Outerbound, porque você vai aprender um monte de coisa legal que vai ajudar no nosso relacionamento, né? E essa ferramenta, uma vez que você entende como ela funciona, mesmo jovens com 15, 16 anos começam a usar ela de uma maneira super bacana, né? Então não é um bicho de 7 cabeças, é uma questão de como você ensina, né? Como as pessoas se apropriam disso, e aí você vai começar a entender o feedback como uma ferramenta de crescimento. Na Outerbound a gente gosta tanto de receber feedback, às vezes quando a gente dá uma palestra ou faz uma abertura de um programa, depois que aconteceu a gente vai para outro instrutor e fala: putz, o que eu posso fazer melhor a próxima vez? Você pode me dar um feedback, né? Então o feedback, quando bem dado, as pessoas não têm medo dele, mas começam a procurar ativamente. Por quê? Porque você, tendo uma opinião de uma outra pessoa, como ela te viu, te ajuda muito no teu crescimento. Sim. E tem que haver essa sensibilidade de estar receptivo a esse feedback, até mesmo quando prestado de maneira chula, né, como a gente colocou aí, não de prestar de maneira chula, mas com termos que gerem esse ruído aí, ainda assim interpretar o que há de bom naquele tipo de comentário. Pelo menos eu tento ver assim, né? Eu sei que a reação inicial ela é mais difícil, mas quando você esfria a cabeça, você se coloca no lugar daquela pessoa, você passa, pelo menos, a entender um pouco mais ali, e por mais que a pessoa tenha sido equivocada no comentário dela, você consegue extrair algo de bom e melhorar o seu processo. Pelo menos, já aconteceu muitas vezes isso comigo. Olha só, a gente já está chegando a 50 minutos de gravação e estamos no primeiro bloco ainda, né? Dentro do que vocês comentaram aí, essa questão das pessoas terem o conhecimento e serem alcançadas por esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação, e até mesmo na trilha ele se coloca e se propõe a essa missão, né, de levar esse tipo de conhecimento e descomplicar esse universo pro seu público. Mas eu penso que ainda há muito a que se construir, há muito que se desenvolver. Eu queria que vocês trouxessem uma visão de vocês, como que vocês veem e percebem esse tipo de divulgação das atividades de aventura aqui dentro do Brasil. Tem muito espaço para crescer ainda, enfim, tem muita gente. Eu venho da região do Nordeste do Brasil, eu sou do semiárido, né? As pessoas estão descobrindo esse tipo de atividade lá agora, nos últimos 10, 15 anos no máximo. Então, até coisas que são bem comuns aqui na região Sudeste, para lá ainda é bem incomum para as pessoas fazerem. E mesmo aqui na região Sudeste, você ainda tem então tem muito espaço, né? Você ainda tem as pessoas ainda estão descobrindo o que é atividade na natureza. Eu vejo um grande volume de pessoas fazendo caminhadas de um dia, e aí eu acho que em algum momento eles começam: nossa, mas não dá para fazer outras coisas de 2, 3 dias, e tem começado a especificar, né, e dar mais qualidade de atividade ao ar livre. Eu tenho visto muita gente procurando fazer coisas ao ar livre com mais qualidade. Eu acho que a gente tem questões sim, ainda para alavancar isso com um potencial que já deveria estar sendo alcançado. Eu acho que também tem coisas a respeito do nível socioeconômico do brasileiro, né? Então, assim, quando o cara precisa tá se preocupando no que ele vai comer amanhã, no que vai comer depois de amanhã, fica difícil de pensar em, e aí, o que é que eu vou fazer no final de semana para caminhar? A minha opinião é que, assim, quanto mais a gente conseguir como nação melhorar o nível de qualidade de vida das pessoas, elas vão ter mais tempo de ir para a natureza e colocar, e aí vira um círculo virtuoso, né? Então eu tenho condição de vida um pouco melhor, eu consigo ir para a natureza, eu vou também ficar cada dia estando melhor na natureza, enfim. Então eu acho que tem questões aí que para a gente fazer com que as questões outdoor, né, que o mundo da natureza seja mais acessível, né? E no caso da Outerbound, essa é uma das nossas
uma das nossas premissas, né? Tornar acessível para o maior número possível de pessoas as atividades na natureza. Então eu vejo muito espaço sim de crescimento, mas eu também reconheço que a gente tem um longo caminho, né? Porque uma vez eu estava conversando com o Christian Fuchs, que é da área do caiaque, oceânico e tal, a gente estava conversando e falando que só a cidade de Rosário, Sim. na Argentina, tem mais caiaquista do que o Brasil todo. Então assim, mas é isso, eu acho que a missão nossa de fazer com que as pessoas vão para a natureza é importante também, vão com qualidade. Porque também para fazer bobagem é melhor ficar em casa. Não dá. Bobagem no sentido de não ter cuidado com o meio ambiente, né? Enfim. E sem compromisso, sem responsabilidade. E muitas vezes, né? assim, é bobagem com relação à segurança, né? A gente tá vendo mais pessoas irem pro meio ambiente, principalmente por conta das mídias sociais, da foto bonitinha do Instagram, e fazendo cagada, indo em lugar que não devia, tanto por conta de preservação de meio ambiente, tanto por conta da sua própria segurança, né? Estão sendo inconsequentes com a sua segurança, né? Nossa, eu concordo com tudo que foi dito e eu também vejo as atividades outdoor aqui no Brasil, seja de turismo, seja de educação, seja qualquer outra vertente, numa crescente. Eu acho que a pandemia ela veio para acelerar esse processo, com a dificuldade de muitas pessoas viajarem para fora, né? Falando de uma parte da nossa sociedade. De repente, destinos do Brasil ficaram mais interessantes. Eu acho que a outra parte, que não necessariamente viajaria para fora, estando enclausurado por tanto tempo, de repente fala, nossa, deixa eu dar uma passeada, seja numa praça, num parque, ou mesmo num lugar um pouco mais longe. Isso também aumentou. E aí a gente tem esse desafio que o Moacir descreveu, que se a gente for dar uma olhada, o acesso a parques estaduais ou nacionais, fora agora no Rio de Janeiro, talvez o Cristo Redentor ou o Parque das Cataratas do Iguaçu, onde você tem transporte público que vai te deixar na porta do parque, chegar sem um carro nesses nossos patrimônios é um desafio. Estrutural, né? A gente tem um problema grave com a estrutura de parques, até da cidade em si, né? Como um todo, né? A gente às vezes se acha que é uma nação que é poderosa, mas na hora, principalmente com a pandemia, a gente olha pro lado e vê que a história não é bem essa, né? Não, eu acho que a palavra estrutural é melhor descreve, Redi. Define melhor, né? Melhor define. Isso por um lado, pelo outro, eu concordo também que, principalmente no começo, quando virou moda fazer selfie no pico dos 3 estados, ou de, sei lá, ter na timeline onde que eu passei, quanto tempo que eu demorei. Claro que tem esse tipo de pessoa e tem esses interesses e também tem as suas justificativas, mas contar de uma coisa que eu vi algumas semanas atrás, na Serra da Mantiqueira. A gente foi de encontro aos jovens de um programa chamado Desafio OBB, a gente subiu numa sexta-feira, e daí no sábado de manhã a gente viu mais de 50 pessoas subindo, e aí você fala, nossa, agora virou bagunça. E sim, elas estavam um pouco alvoroçadas, vamos dizer assim, mas passaram por ali sem deixar lixo para trás, então isso já me impressionou. E inclusive um dos trilheiros estava com um shit tube atrás amarrado na mochila dele. Então eu acho que agora a gente está num ponto de inflexão onde o número de participantes, o número de pessoas na natureza aumentou, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo a consciência está aumentando. Vou trazer um exemplo da Serra Fina. O pessoal lá, os guias começaram a perder clientes porque era a trilha da merda. Como a Serra Fina ela tem essa característica de ser uma crista relativamente fina, o pessoal fazia o número 2 na trilha. E eu não sei se vocês curtem, mas eu pessoalmente não curto ir para a natureza para ver dejeto humano numa paisagem. Não é exatamente o que eu imagino como experiência recompensante na natureza. E aí, claro que o pessoal começou, os guias principalmente começaram a perder clientes, e por iniciativa deles, eles começaram a implementar o shit tube. E se você hoje sobe na Serra Fina sem shit tube, você é visto com desdém, né? Tipo, como assim? Você não sabe o que é um shit tube, você não sabe como usar, né? Então a gente está nesse ponto de inflexão das pessoas, dos praticantes de atividades ao ar livre, entenderem que, cara, se a gente não cuidar
E muitos dos cuidados, eles são extremamente fáceis, né? Se a gente não cuidar, não vai sobrar mais muita coisa por muito tempo, né? E aí, claro, eu acho que entra muito daquilo que o Gadeto também falou. Quando eu estou levando pessoas para a natureza, dá uns pitacos e você tem, querendo ou não, quando você sai como guia, quando você sai como instrutor, você é a pessoa de referência para aquelas pessoas. E o exemplo que você vai dar na trilha é o exemplo, ou é a prática que as pessoas vão levar para a vida delas. Esse movimento que vocês fazem de trazer informação, né, não só como é que eu gero um mínimo impacto quando eu vou para a natureza, mas como é que eu consigo também ir de maneira segura para lá. Então, Férias Vivas é um ótimo exemplo disso, né? Então, você vai elevando o nível da brincadeira, né? E aí, se você fala, putz, eu estou indo levar a gente sem ter um curso de primeiros socorros em áreas remotas. Nossa, sério? Eu estou indo para uma trilha, não sei enterrar o número 2 sem papel higiênico e me limpar sem papel higiênico, ou eu não sei como usar um sheet. Sério? É nesse nível que você ainda está? Então, começa, de certa maneira, uma pressão saudável no sentido de, cara, a gente já está no próximo nível. A gente já passou para o próximo nível e, cara, é assim, ó, não é assim que você é uma má pessoa. Você é simplesmente uma pessoa que ainda não tem a informação necessária para fazer da melhor maneira possível, né? E aí entra a nossa função como instrutor, como guia, de dar o exemplo. Eu acho que não somente isso também, né, o André, desculpa te interromper, mas aí entra muitas vezes a questão que a pessoa não sabe o que ela não sabe, né? Então, ela está indo fazer uma atividade e para ela é normal, é natural que ela possa se aliviar no meio do caminho ali e deixar o papel higiênico ali, para ela é ok. Então, para ela não é instruída. A partir do momento que você é instruído, aí entra a responsabilidade, né? Então, acho que acontece muito disso também. Eu acho que isso também é importante, que o Andrés falou, muitas pessoas estão conscientizando, mas eu acho que isso tem muito a ver com localidade, né? Vamos pôr aí São Paulo, a galera da Mantiqueira, ali existe já, começou, né, uma cultura de bons modos na trilha, na montanha. Porém, como eu guio em outros lugares, eu consigo ter uma visão diferente para cada região. Aqui em Minas, por exemplo, explodiu com a pandemia esse aumento de pessoas andando em trilhas. Principalmente, não sei aí na região, mas corredores de montanha, galera que começou a correr, mas nunca, antes de correr na trilha, nunca tinha feito uma caminhada na trilha. E o que está acontecendo? Está indo muita gente aqui no Espinhaço, aquela galera, 60 pessoas correndo em lugares onde tem comunidades pequenas, sem hospital, e isso está gerando um transtorno muito grande. Sem contar também a visitação a atrativos naturais, cachoeiras, ali na região do Cipó. E o que eu tenho visto é um pouco contrário do que o Andrés falou. Assim, não querendo jogar uma bomba, mas pelo menos regionalizando a coisa, eu vejo que na região aqui do Espinhaço, com esse boom da pandemia, as pessoas começaram a procurar ambientes naturais, né, áreas remotas, para fugir da cidade, porém sem uma cultura prévia, sem um conhecimento, sem um bom senso de como proceder nesses ambientes. É o que o Andrés falou, um shit tub, a questão de levar o próprio lixo, não propriamente o cocô, mas tudo que você leva para a trilha tem que voltar com você. E aqui eu não observo isso. E eu vejo, assim, eu até aproveito esse canal para isso. A cada dia, pelo menos aqui na região, crescem grupos e agências com líderes. Só que esses líderes que levam essas pessoas para o campo não têm uma cultura desse bom uso, desse bom senso nas trilhas. E eles, o que também o Andrés falou, nós guias, nós condutores, nós instrutores e também líderes de grupo, mesmo que seja um grupo independente, tem a responsabilidade de ensinar as boas práticas. Eu vejo que no Brasil, pelo menos aqui em Minas Gerais, no Espinhaço, isso não existe. A galera está indo para o mato para simples diversão e para tirar uma foto, para sair do caos da cidade. Isso é uma coisa natural.
Só que eu acho que falta uma cultura, falta mais OBBs, mais clubes de montanha que sejam abertos para todos e não fechados, para conscientizar essa galera. E eu estou muito assustado. O público do qual eu guio, eu acho que justamente pelo que o Andrés falou, a questão de boca a boca, minha propaganda é muito nessa do boca a boca, de quem já andou comigo me indica, o meu público já chega meio que com uma consciência. Então eu não tenho esse problema com o meu público, mas eu vejo isso num cenário amplo aí que é preocupante, sabe? Então eu acho que sim, a cada dia nós, o AOBB, na trilha, o grupo de trekking que é independente, sem fins lucrativos, a agência, o guia, principalmente quem comercializa isso, tem que ter a responsabilidade de repassar um bom senso, uma boa prática. E eu vejo que no Brasil, em larga escala, isso não está acontecendo, né? Não está acontecendo. Essa é uma opinião pessoal minha, com base no que eu vejo na minha região. Eu queria entrar num outro tema aqui, num outro aspecto. Não vai dar pra gente falar sobre o crescimento do público de aventura no Brasil, mas eu queria abordar aqui, e eu acho que dá pra gente gastar um bom tempo, que é sobre a valorização dessa natureza, né? E é tudo que a gente tá falando aqui, e eu acho que isso tudo culmina nessa valorização. Você percebe, você acredita que o brasileiro ele acaba valorizando a natureza que ele tem? Resposta rápida, eu acho que ainda não. Ainda não, porque a aceitação por, vamos dizer, derrubar a floresta amazônica, ou o cerrado, ou qualquer outro bioma que a gente tem, passa muito batido pela gente. A indignação, ela não é grande, ela é grande talvez em partes muito pequenas da nossa sociedade, mas não da sociedade como um todo, né? E aí quando a gente fala de do valor de uma experiência ao ar livre, eu não estou falando de quanto vai me custar para eu ir de carro até um parque para pagar a entrada, para, sei lá, dar uma volta numa trilha e depois voltar. Valor é o que você como pessoa vai levar dessa experiência para a tua vida, né? O que seja, por exemplo, o encantamento de você ver o sol nascer do topo de uma montanha, vendo o vale coberto de nuvens, né? O que aquilo gera dentro de você como ser humano. E aquilo que eu citei no início, né, que existem cada vez mais estudos que mostram como é benéfico você voltar para a natureza, de você fazer uma atividade na natureza. Quando você está no topo de uma montanha e você olha ao teu redor, de repente os seus problemas parecem muito menores porque você está inserido num contexto enorme. Você fala, nossa, esse mundo é tão grande, e eu reclamando dos meus problemas. Eu não quero desmerecer os problemas, mas eu só quero que eles sejam postos num contexto mais realista. Quando você está no dia a dia, lidando com um problema atrás do outro, aquilo parece tudo muito grande. Quando você sai desse ambiente, você tem essa distância e você consegue trazer mais contexto, você consegue se centrar novamente. Quanto que vale isso, de você se centrar e conseguir encarar os teus problemas de uma maneira mais pragmática, mais efetiva? Daí tem os estudos que mostram que, por exemplo, crianças que não são expostas desde a infância até a adolescência à luz intensa do sol têm uma propensidade muito grande de desenvolver miopia. Então parece que a luz forte do sol ela é importante para o desenvolvimento saudável do olho. Quanto que vale isso de você não ter que usar óculos pelo resto da tua vida? Outros estudos mostram que quando você passa um dia dentro de uma floresta, que o número dos teus glóbulos brancos que fazem parte do teu sistema imunológico, eles dobram. E que esse efeito ele fica permanente pelos próximos 7 dias.
Então você passa 2 dias, esse efeito dura até 30 dias. Então, quanto que vale você ter uma saúde mais robusta, mais forte, e você não ficar doente tanto tempo? Isso são todas coisas que são extremamente difíceis de você monetizar, mas que geram impacto, inclusive monetário, na tua vida, né? E vamos deixar esse impacto monetário positivo lá. Quanto que vale para você se sentir mais saudável, você se sentir cheio de energia, você ter bons olhos, você conseguir ser mais criativo e conseguir resolver problemas? 4 dias na natureza aumentam em 50% a tua capacidade de resolver problemas e ser criativo. Quanto que vale isso? E no final do dia é uma decisão que cada um tem que tomar para si próprio, né? Do mesmo jeito que eu gostaria de viver a minha vida do jeito que eu quero, todo mundo tem esse direito. E aí, voltar àquela frase que você falou antes, Renan, muitas vezes as pessoas não sabem o que não sabem, né? Se eu sei que o simples fato de eu passar 2, 3 dias com o Gadeto, com o Reni, com o Atorbaum na natureza, fora toda essa experiência bacana que eu vou ter, também vai ter impactos positivos na minha saúde, na minha cabeça, na minha mente, na minha alma, quanto que vale isso, né? Como é que você vai colocar um preço nisso? Não é um celular que você fala que custo de produção foram tanto, custo de material foram tanto, eu quero fazer um markup, um lucro tanto, beleza, vai custar R$2.000. Nossa, markup, tinha tempo que eu não via isso. Né? Então, qual que é o markup da natureza? Quantos anos a mais você vai viver? Quanta felicidade a mais você vai sentir? Quantos bons amigos você vai fazer? Né? Esse é o markup da natureza. São coisas que você não consegue colocar um preço nisso, mas que são de um valor imensurável. Eu tenho uma visão que é o seguinte: como a gente vive num país pobre, e eu acho que quando você é 26 milhões de brasileiros estão abaixo da linha da pobreza, então eu acho difícil o cara, 26 milhões de pessoas, de estar pensando em estar na natureza. Eu acho que se ele não consegue estar na natureza, ele não consegue valorizar aquilo que ele não conhece. Sim. A virada do jogo para a gente como sociedade, em termos de ter mais gente nos espaços naturais, de ter isso, eu estou falando isso de grandes volumes de pessoas. Eu acho que a chave para isso vai ser quando a gente conseguir ter mais gente pensando no que vai fazer no final de semana e não pensando no que vai comer amanhã, do como pagar o que vai comer amanhã, né? Eu lembro muito da história, lembro muito da minha avó. Minha avó veio de uma família muito pobre, enfim. E ela não entendia de jeito nenhum o meu gosto de sair para acampar. Ela olhava assim, eu pegava a mochila, arrumava minha mochila, ia saindo de casa. Ela olhava: meu filho, você vai fazer o quê? Eu falei: eu vou acampar com os amigos. Ela falou: mas não tem sua cama, seu colchão tão bom? ela não tinha ideia por que o Deto fazia aquilo. Ela disse: tem aí uma cama macia, para que você vai? Enfim, eu não estou dizendo que isso é o único motivo do brasileiro não valorizar a natureza, mas eu acho que essa é uma coisa importante. Você, para apreciar alguma coisa, você precisa estar com a mente livre, né, cara? Apreciar a natureza. Você não aprecia tanto se você tá... Enfim, eu acho que essa é a grande... Eu acho que o brasileiro não valoriza ainda muito, muita gente já valoriza, mas acho que tem muita gente que não valoriza, mas eu acho que não tem oportunidade ainda disso acontecer, e aí tornar a natureza mais acessível. É o que eu já andei falando, né? A gente tem estruturas precárias, né? Mas o que a gente pode resolver? Porque, assim, você está falando, Moacir, da falta de acesso dessas pessoas, e eu tenho visto, por exemplo, eu cresci no Rio de Janeiro, né? Eu fiz muita coisa no Rio de Janeiro, e descobri grupos de caminhada que, assim, a experiência era até interessante por conta disso. Todo mundo queria caminhar, né? Todo mundo queria... Depois de um tempo, com as pessoas voltando sempre nas caminhadas, é que você percebia que ali tinha um médico, ali tinha um mecânico, ali tinha gente de tudo quanto era faixa etária, de nível de conhecimento, de nível econômico. Então, assim, a experiência que eu passei com esses grupos de caminhada foi super legal. O que a gente pode estar fazendo hoje nesse país que é tão... já é um país complicado, né? O brasileiro é estudo para NASA. E a gente ainda está vivendo um momento, assim, terrível na administração desse país, né? Olha, eu acho que, enfim, a gente tem possibilidade de atuar fazendo
um pouco do que a gente já está fazendo, né? Divulgando o que é aventura, divulgando como é que pode se fazer. Deixa eu te fazer uma interrupção aqui, que a gente está falando disso, né? O Renan falou alguma coisa assim, de vocês levarem as pessoas para aventura. Você concorda com esse termo, assim, de aventura? Eu te confesso que eu sou meio... né, aventura para mim é um negócio negativo, é algo que o pessoal faz de orelhada e que infelizmente é algo que tem acontecido muito. A definição do termo, né? Sinceramente, eu não vejo depreciação, não. Eu até entendo do termo o quanto que é de se colocar nisso, assim, mas sinceramente, eu não dou uma importância para o termo em si. Eu acho que uma ação, para mim, é mais importante do que o termo. Então, para mim, o aventurar-se, não vejo um peso muito grande nisso, não. Mas, enfim, é opinião minha. Tá me criticando, Redi? Agora que eu entendi isso? Não, eu tô tentando me criticar, porque eu vejo isso de forma... Pejorativa? Pejorativa. Eu entendo que você fala que muita gente atrela ao termo, né, de se aventurar daquela pessoa, imagino que é disso que você tá falando, daquela pessoa que está sem preparo, o grande aventureiro, né? É o louca, né? O cara que é inconsequente, não tá nem aí pra segurança. Mas eu encontro na aventura aquele termo do... até a tradução para um termo da Outerbound, né, que é o jogar seu desconhecido, né? Mas isso não significa que eu não precisa fazer aquilo sem preparo, né? Jogar-se na aventura, para mim, tá ligado a jogar sem certeza, esse tipo de coisa. Mas se jogar em certeza, você não precisa deixar o acaso, né? Mas, Redi, eu acolho essa revolta sua, tá? Porque hoje existe uma banalização desse termo. Eu acho que esse que é o incômodo maior. Que a aventura hoje é radical, é bacana e... Enfim, acho que é nesse sentido ou não? Exatamente nesse sentido. Eu achei legal o que o Moacir falou, de que é uma diferença, né, de você ir pro desconhecido e você se jogar ao acaso, né? Acho que muita gente tem se jogado no acaso. Sim. Eu tenho que concordar com o Redi que eu acho que para uma grande maioria das pessoas que entram em contato com atividades ao ar livre, num primeiro momento a aventura tem uma conotação negativa. Eu acho que é função nossa de reconquistar esse termo, porque o termo aventura, na verdade... De maneira responsável, né? Na UBB nós usamos o termo aventura autêntica. Talvez para diferenciar um pouco, né? Mas quando é que a esporte radical, aventura, sai na notícia? Ou porque é extremamente bom, ou porque deu alguma coisa extremamente errada. Normalmente é quando deu muito errado. Sim. Né? Quando a grande maioria, eles estão vivendo a sua aventura super de maneira tranquila, né? Por isso que eu digo, a gente reconquistar esse termo, ou talvez trazer uma conotação mais realista para isso, né? E a aventura, quando o Moacir fala se lançar ao desconhecido, já começa pura e simplesmente quando eu vou fazer um trekking, eu não sei exatamente como que vai ser o tempo, o clima naquela montanha onde a gente vai estar. Até porque montanhas têm o seu próprio clima, então ainda olhando a previsão, aquilo lá talvez é uma ideia, mas não necessariamente é aquilo que vai acontecer no final do dia. Isso já é uma aventura, né? Então, de você sair para a montanha e descobrir que tempo você vai ter. Pode ser que você tenha chuva e uma tempestade, pode ser que você tenha um céu azul. Isso você somente vai descobrir se você for para lá. Então, a aventura já pode ser entendida como essa inquietação de eu estar num lugar onde eu não controlo todos os fatores. Não significa que a gente não possa se preparar para isso. Agora no verão é extremamente típico as tempestades no final do dia com descargas elétricas. Quando a gente está falando de segurança, como é que eu tomo decisão de me proteger quando a tempestade está chegando? Então eu sei que entre clarão e trovão se passaram 10 segundos. Então o raio está mais ou menos a 3 km de distância, então melhor eu entrar, por exemplo, numa posição de raio. Então não quer dizer porque existam riscos e que eu vou para um ambiente que inerentemente tem mais riscos, que eu não possa estar preparado para eles. Muitas vezes, quando as coisas saem na mídia, é aquilo que deu completamente errado. É isso que dá ibope, é isso que vai dar clique, é isso que vai dar like. É o que vende. É o que vende, exatamente.
quando a grande maioria das pessoas que fazem travessias ou passam pelas montanhas, elas descem de novo. Então a gente tem que ter talvez uma mistura de competência midiática e de não ter a vergonha de usar o termo aventura e explicar o que nós entendemos como aventura. É realmente uma experiência fora da zona de conforto, onde todos os fatores não estão 100% controlados, mas é isso que faz a diferença da vida, de você lidar com esses desafios que vão aprendendo. Nós, por natureza, somos resolvedores de problemas. Então, para você decorar coisas é extremamente difícil, né? Porque a nossa cabeça ela funciona para resolver problemas. Beleza, está vindo uma tempestade agora, para onde que a gente vai? Vamos descer nessa direção do vale, e se entre clarão e trovão a gente tiver menos que 10 segundos, a gente vai fazer uma posição de raio. Estou 100% seguro? Não, mas eu fiz tudo que estava ao meu alcance para mitigar esse risco. Né? Então, eu acho que, concordo de novo com você, Redi, que existe essa conotação negativa, mas que a gente, do mesmo jeito que a gente pode influenciar os participantes, as pessoas que vão com a gente para a natureza, como se comportar gerando o mínimo impacto, de eles saírem dali também com o entendimento que sim, existe aventura segura também. Quem vive seguro dentro de casa não cresce como pessoa. Então, para você crescer como pessoa, você tem que se arriscar a fazer coisas que você não fez antes. Eu tô aqui numa dúvida tremenda porque temos muita coisa para ser falada, temos muitos assuntos para serem tratados, mas o nosso tempo ele tá jogando contra a gente aqui. E eu queria, assim, deixar esse espaço aberto aqui, o Andrés e Moacir, para vocês voltarem outras vezes aqui, continuar expandindo esse assunto por uma ótica mais profunda, como nós estamos fazendo até agora, né? Nós tínhamos aí só para o ouvinte tá ambientado aqui, a gente levanta alguns tópicos a serem discutidos antes da gravação, apresenta para os convidados, todo mundo tem essa pré-aprovação e a gente chegou até praticamente a metade do que a gente gostaria de tratar. Porém, a gente não pode desmerecer a importância de cada tempo a ser falado, né? E isso expressa pra gente, expressa pra você que tá ouvindo, a importância da gente continuar falando disso, né? Então, eu queria deixar esse agradecimento já de antemão aqui, Moacir, Andréas e Gadeto também por estar junto com a gente aqui, Redi, pra gente continuar falando. Eu só queria... Eu acho que é interessante, o Moacir, você trazer essa visão pra gente aqui, porque a partir de agora, eu quero incentivar o ouvinte que está ouvindo esse programa, que está até aqui, que conheça a OBB, conheça lá os roteiros que a Varamato desenvolve, conheça os programas que o Na Trilha desenvolve, cada um dentro da sua esfera, dentro da sua, entre aspas, bolha, estou fazendo aspas com a mão aqui, todo mundo dentro da sua bolha tem a sua responsabilidade e a sua missão. E busca desenvolvê-la da maneira mais... com a melhor das intenções. Não vou dizer que é a melhor maneira possível, mas com a das melhores das intenções. E a gente quer continuar fazendo isso. Para isso acontecer, tem que haver uma ação do ouvinte. O Na Trilha aqui, ele nunca foi e nunca será uma fonte de informações. Ele é uma fonte de orientações. Então a gente está trazendo uma pincelada, está trazendo aqui uma porcentagem pequena do que é esse universo. Então eu faço votos que você conheça cada um dos trabalhos que são desenvolvidos por quem está trazendo esse conteúdo hoje para a gente aqui. Voltando aqui a essa conversa e de repente a gente já partir para uma finalização da nossa conversa, você consegue identificar quais são os erros mais comuns que acontece nas pessoas que estão iniciando a atividade, né? E eu quero fazer uma atividade, eu quero ir conhecer o parque, eu quero ir conhecer aquela montanha, eu quero remar naquele rio. Na sua opinião, quais são os erros que os iniciantes mais cometem? Eu estava lembrando dias atrás, o primeiro livro que eu tive sobre aventura foi aquele Convite à Aventura de Sérgio Becker. É bem legal, assim, enfim. Isso faz 20 anos. E hoje em dia a informação é muito mais fácil. Só que por outro lado, você precisa saber garimpar. Eu estou dizendo isso para dizer que o que eu acho que a pessoa tem que fazer é se informar.
procurar ler, procurar assistir. E além de pegar a informação, hoje em dia a gente precisa garimpar de onde vem essa informação. Quem é que está falando? Por que está falando? Né? Então, eu acho que a primeira dica que eu dou para quem está começando é aprenda o máximo que você puder sobre aquilo que você se propõe a fazer e ler, ver hoje em dia com o YouTube, com outras coisas, ouça os podcasts, enfim, veja tudo isso e aí vá fazendo sua progressão. Se vai indo para uma área conhecida, depois se aventure ou né, se jogue a fazer coisas mais ousadas, mas quando você tiver conhecimento e quando você tiver segurança de que você está fazendo aquilo da melhor forma possível. Então acho que a dica para mim, eu acho que hoje a gente vive num mundo muito do imediatismo e a gente não se dá o tempo de estudar, de conhecer, de consolidar o conhecimento. Eu ainda acho que o conhecimento é a função mais importante até do que ter equipamento bom, do que tudo, porque você com conhecimento você consegue ter as melhores opções de comprar, né? Enfim, você tem clareza do que precisa comprar, do que precisa colocar, e às vezes o melhor equipamento nem é o mais caro, né? Mas eu acho que hoje a gente tem um desafio maior ainda, que é qualificar a informação. Sim, eu vou uma parte um pouco mais teórica. Eu acho que no início a gente tende a subestimar os riscos, né? Achar que não vai ser tão ruim. E a gente tende a superestimar as nossas próprias capacidades. Então, achar que a gente consegue mais do que, na verdade, a gente consegue. Eu acho que entender esse equilíbrio, né, de tentar inverter isso, falar, olha, provavelmente vai ser um pouco pior do que eu imagino, né, o risco talvez um pouco maior, e eu não sei tanto quanto eu imagino. Então, trazer um pouco mais de pragmatismo para dentro dessa avaliação. E no final das contas vai acontecer aquilo que o Moacir descreveu. Quanto mais vivências eu tiver, mais clareza eu vou ter tanto de riscos como das minhas habilidades e capacidades, né? Então eu acho que são essas, eu diria que esses são erros. E aí sigo absolutamente a recomendação do Moacir. Tem muito material bacana na internet para ser encontrado. Se você domina o inglês, se abre um mundo ainda maior. E se você está inseguro, não tenho dúvida nenhuma que tem um monte de operadoras de turismo que trabalham de maneira séria, de mínimo impacto, com segurança, para você ter essa primeira experiência de colocar o pé numa trilha, de subir uma montanha, de fazer uma escalada. Começar com o pé direito na trilha. Isso aí. Começar o pé direito na trilha, né? Escutando aí os nossos podcasts também. Gadeto, quer complementar aí também mais alguma coisa? A gente não pode cobrar de uma pessoa que está iniciando que ele tenha total conhecimento ali de como proceder em campo, no mato, numa trilha, né? Mas assim, um recado para quem está escutando aí, né? Então eu sei que na trilha tem ouvintes aí de vários hobbies diferentes, vários esportes diferentes. Eu acho que é isso, buscar informação, buscar conhecimento, estudar sobre boas práticas, né, nesses ambientes, e isso você vai achar muito conteúdo. A gente tem o Pega Leve, que é um programa brasileiro, e ele é bem similar ao Live No Trace. Então assim, já são 2 itens básicos aí que eu acho que o pessoal tem que conhecer, tem que saber sobre. E para quem não conhece, você não deixar rastros, né? E então, programa Pega Leve, programa de Live No Trace, buscar conhecimento mais aprofundado para essas pessoas que às vezes fazem 2 travessias e já quer começar a guiar, já quer começar a levar grupos independentes ou comerciais. Mesmo que você não esteja cobrando por isso, a responsabilidade é sua. Você tem grande parcela se você está organizando isso. Então é importante você se preocupar com essa responsabilidade que você tem, com as pessoas que você está levando e principalmente também com o meio ambiente. Porque se você não cuidar, daqui a tantos anos, o seu filho, o seu neto não vai conseguir ter a vivência que você teve hoje. Então eu acho que um ponto que eu gostaria de colocar para quem está começando é isso. Cara, busca conhecimento, busca
ir para essas áreas de forma consciente, né? Você não é daquele lugar, você é da cidade, você está invadindo aquele lugar. Há alguns séculos atrás, milênios atrás, você era daquela área, hoje você não é mais. Então, a boa prática vai refletir para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto, né, daqui a alguns anos. Então é isso, eu acho que é o compartilhamento e a busca de conhecimento para você estar nesses lugares. Nesses lugares, ambientes naturais e remotos, o pessoal acha que está livre, que está solto, que, putz, agora eu estou livre, não tenho mais os meus problemas. Realmente você esquece os seus problemas da cidade, mas se você não cuidar daquela área, aquela região, ela não vai perdurar, né? Então, você tem que caminhar nesses lugares, praticar suas atividades nesses lugares de maneira consciente. E se cada líder, independente do que seja, que comercial, né, independente, pensar nisso, pensar em conscientizar quem anda, quem ele está levando para aquele lugar, já começa a plantar uma sementinha aí. E a cultura, né, de montanhismo, de seja o que for, trekking, escalada, no Brasil ela vai agregar e de forma positiva aí se perpetua. É isso. Eu quero de fato aqui agradecer, né, e expressar aqui a nossa admiração pelos trabalhos que vocês desenvolvem, né, e expressar para o nosso ouvinte aqui também a nossa satisfação em produzir esse tipo de conteúdo. É responsabilidade nossa também, né? Por mais que a gente, dentro desse terrível ano que passou de 2020 e que ainda estamos nele, né, que ninguém está fazendo praticamente nada, a gente precisa continuar divulgando, precisa continuar fomentando as boas práticas, as boas informações, e essa é a nossa missão, né? Então, Andrés, eu queria agradecer aí a sua participação, dizer que as portas do Na Trilha estão abertas para que vocês possam voltar outras vezes. Deixa aí um convite, né, como que as pessoas podem conhecer o trabalho de vocês, deixa aí o site. E, enfim, o espaço é seu agora, o microfone aberto. Se vocês visitarem o nosso site no endereço obbolabola.org.br, vocês vão encontrar todas as informações sobre todos os nossos programas. Eu falei desses programas que são experiências, mas a gente também tem programas técnicos, como, por exemplo, orientação e navegação, ou a gente oferece também um Leave No Trace Train aqui no Brasil. Tem bastante conteúdo ali. Vocês também vão encontrar informações, por exemplo, no nosso blog, que podem ajudar vocês a começarem no mundo outdoor. E também estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube, sempre Outward Bound Brasil. Recomendo ir pelo nosso site, fica mais fácil, obb.org.br. A partir dali você vai conseguir chegar nas nossas mídias sociais. E nas mídias sociais a gente sempre tem um equilíbrio de motivar as pessoas a irem para a natureza. Então tem uns posts motivacionais, alguns vídeos divertidos, e também a gente anuncia os próximos programas que vão pro ar, os próximos programas que vão acontecer. Foi uma grande honra, Renan. A admiração é mútua. Eu acho que num país como o Brasil, que tem todo esse potencial natural, o trabalho que você está fazendo com os podcasts é fundamental. A gente precisa falar e falar muito e repetir que temos uma natureza incrível aqui, que não só é bacana ir para lá, como é de grande valor para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física, para as relações com outras pessoas, para a gente descobrir toda a riqueza que a gente tem. Grande prazer. Para mim foi um prazer estar junto com vocês aqui, bater esse bate-papo em questões mais filosóficas e outras questões mais técnicas, mas foi muito divertido. E espero realmente que... Acho que é isso, uma das coisas que o René falou. Acho que levar informação de qualidade é um papel muito importante, e a gente já está, de alguma forma, dando nossa contribuição para que mais pessoas vão para a natureza.
né? Isso é uma coisa importante. E a gente na UBB tem o compromisso de tentar fazer com que a experiência Outerbound seja possível para a maior parte dos brasileiros. Então é isso, só agradecer a vocês, foi legal. Espero encontrar vocês por aí. Daqui a pouco eu vou no Espinhaço, Gadeta, aí eu te dou um alô na sua casa. Só chegar. Obrigado. Bom, então é isso. Redi, recado final aí? Não, agradecer aos nossos convidados, claro, né? E já falei, esse papo é um papo tão interessante que merece novas edições do programa aí, com certeza. Eu convidei o Redi, só explicando pra você aqui, até mesmo pros convidados, chamei o Gadeto pra estar junto com a gente aqui, ele ficou todo preocupado, Renan, o que eu vou falar e não sei o que. Eu falei, Gadeto, olha só, você vai participar da conversa, mas do lado de cá, vai ser do Na Trilha. Deixa que o Andrés e o Moacir lá se preocupem ali com o conteúdo. Né? Tá bom, é isso aí que eu falei. Deixa que eles se lasquem lá. Mas porque já tem mais tranquilidade. Mas eu queria a participação do Gadeto aqui. Gadeto é um parceirão nosso, né? E pela vivência e experiência prática que ele tem hoje de mercado, né? Eu já tô começando a entrar para alguns anos aí que eu não atuo como condutor de turismo de aventura no que se refere a trekking e rapel. Então eu queria trazer essa visão de alguém que está atuando no mercado também. Então, Gadeto, uma honra ter você com a gente aqui. A gente sabe que a gente pode contar contigo sempre também. E a admiração aí ela é recíproca, né? Eu sei que você gosta do trabalho que a gente desenvolve e a gente também gosta aí do material que você desenvolve também. Primeiramente, agradecer ao Na Trilha. Eu acho que esse é o, quinto programa, sexto. Obrigado aí pela confiança e parabenizar, cara. Primeiramente ao UBB por estar contribuindo muito aí para todo esse mundo outdoor. Eu acho que essa proposta de levar o conhecimento, de fazer com que pessoas tenham vivências diferenciadas e que não fiquem esperando que alguém as carregue no colo, não é bem carregar no colo, mas distribuir essa responsabilidade com as pessoas nas atividades que vocês fazem. Eu acho que isso faz toda a diferença, justamente pelo que eu falei da alimentação da cultura, né, em atividades em áreas remotas. Deixo aqui os parabéns para o pessoal da UBB. Não são apenas o Moacir e o Andrés, eu sei que tem muita gente aí que faz parte dessa, vamos pôr entre aspas, né, dessa família. Eu tenho vários amigos que guiam, que são colaboradores e que participam das atividades da UBB. Deixo aqui, então, os parabéns. Parabéns à trilha e muito obrigado pelo espaço. Então é isso, ouvinte, eu quero agradecer a sua paciência, quero agradecer o seu download, por acompanhar o nosso trabalho. Vai lá nas nossas redes sociais, diz pra gente como esse programa contribuiu com você, como ele expandiu a sua visão para que você leve a sua namorada, o seu amigo, o seu parceiro, enfim, conheça o trabalho da UBB, conheça as atividades que estão sendo desenvolvidas, as habilidades que estão sendo aumentadas e melhoradas, desenvolvidas também. Conte com Na Trilha para a gente continuar levando informação, levando esportes, enfim. Eu sou Renan Cirilo Alves, o @Recirilo das redes sociais. Deixo aqui o meu abraço, a minha forte recomendação. Jogue-se ao desconhecido, essa é a palavra, essa é a frase, esse é o incentivo. Então fico aqui, um grande beijo, até a próxima e vem aí o nosso quadro Você na Trilha. Tchau! Salve, salve na trilheira e na trilheira, sejam todos bem-vindos ao programa. Aliás, espera aí, agora a gente tá falando aqui do quadro Você na Trilha, né? Nós mudamos a ordem da nossa leitura de e-mails, nosso quadro de interações que a gente tem com a nossa audiência. E agora a gente tá entrando numa nova fase, né? De que a gente tá em adaptação, constante adaptação. E dentro dessas adaptações também tem mudanças, tem gente chegando, gente participando. Mas hoje eu não estou sozinho nessa gravação, eu quero trazer aqui para esse momento. Gabi, se apresente aí pra gente. Olá pessoal, tudo bom? Sou Gabriela, Gabi SS Brasil. Estamos aí de novo. E ela não tá sozinha hoje. Lembra que nós tivemos na última gravação do quadro Você na Trilha, eu fiz lá um pedido
para que os ouvintes pudessem participar, colaborar. E um camarada que já está desde o início, Gabi, com a gente aqui, sendo participante lá no grupo do Telegram, mandando mensagens, e-mail, é o Thiago. Só que o sobrenome dele eu vou deixar para você falar, Gabi. Claro. Apresenta aí o nosso novo participante aí do grupo do Na Trilha. Inclusive, eu queria aproveitar para deixar registrado que acho que o Thiago ele se sentiu entusiasmado porque eu li o sobrenome dele perfeitamente. Ah, é verdade, tá vendo? Então acho que ele ficou tá feliz com isso, falou, cara, vou ter que participar, vou ajudar, vou colaborar. Bem-vindo, Thiago. É bem isso, Gabriela, foi isso. É a primeira vez que alguém acertou de primeira meu sobrenome assim em podcast, então foi. Tá vendo? Ganhou pontos, olha aí. Eu sou o Thiago Waldhelm, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Sou um goiano que mora em São Paulo e entusiasta aí do mundo outdoor também. E vim aqui para um natrilheiro, #natrilheiro, e vim aqui para ajudar também no que puder. E ele entrou com essa missão aí juntamente com os outros natrilheiros aí de estar colaborando com a gente, né? Então, se você tem alguma sugestão pra gente, se você tem alguma disposição ou disponibilidade para estar junto com a gente quer acolher, né, todas essas pessoas e todo mundo que tem um bom coração para ajudar a gente. Olha que bonito que ficou isso. O nosso site é o vcnatrilha.com.br. Nossas redes sociais, em todas elas, Na Trilha PC, @natrilhapc. O PC é de podcast, não é de computador, tá, pessoal? O nosso e-mail é o natrilhapc@gmail.com. Agora eu quero chamar a atenção aqui para um detalhe interessante, que é o nosso grupo do Telegram, que essa semana, a última semana do mês de março, pegou fogo lá, né, Gabi? Foi, várias discussões, uma discussão muito importante sobre Star Wars. Relevante. Sobre Star Wars versus Star Trek. Versus não, né? São ambientes diferentes e não vamos entrar muito nisso não, senão daqui a pouco o Redi invade aqui a gravação e bate na gente. Mas além disso, nós temos o nosso Padrim, que é uma forma de você colaborar financeiramente com a gente, né? É algo que eu sempre falo para algumas pessoas, né? E não sei se eu falo isso, eu já falei em algum episódio, mas o Na Trilha sempre será gratuito, sempre foi gratuito, né? A gente que investe o nosso tempo, nossa dedicação, porque a gente gosta disso, porém, contribuições são muito bem-vindas, né? Então, são contribuições que começam a partir de R$1 até a disponibilidade que você tiver. Nós também temos ali, além do Padrim, tem o PicPay, que você pode colaborar. E logo a gente vai lançar ali a nossa chave Pix do Na Trilha para você colaborar a hora que você quiser. Você não é obrigado a pagar nada, né? Não existe um carnê ali. E se não pagar, não tem problema, né? Mas é importante que você participe com a gente. E eu queria reforçar e meio que fazer ali um desafio. Não é desafio, é... Um encorajamento. Isso, gostei disso. Aí, ó, encorajamento, Gabi. Eu quero encorajar você, ouvinte, a fazer uma colaboração, uma única colaboração de R$1. Eu quero ver e sentir as pessoas que estão até aqui ouvindo a gente. E eu sei que muita gente para de ouvir na hora que o episódio acaba ali o conteúdo, mas para você que está ouvindo essa conversa, esse papo aqui, eu queria contar com sua colaboração, tá? R$1. R$1 é o suficiente para eu saber, olha, Renan, eu ouvi, e aí vai lá pode ser no PicPay, que é a maneira mais fácil, eu acho, @natrilhapc, e faz uma colaboração de R$1. Quero ver e ficar feliz de falar o seu nome aqui. Tá aí, eu vou falar o nome das pessoas no próximo episódio, no próximo programa, no próximo quadro do Você na Trilha. Eu vou falar o nome das pessoas que contribuíram com R$1. Interessante, acho que as pessoas vão ficar bem motivadas, né? Eu ficaria. O interessante aqui não é a arrecadação, né? É a ação. É isso que eu quero saber. Quero saber quantos ouvintes farão e vão executar uma ação aqui, né? E isso aqui, gente, surgiu agora, tá? Não foi planejado antes isso. Quem é especialista em marketing digital fala, o cara tá querendo saber e quer pegar dados. Não é nada disso. Quem acompanha a gente aí ao longo de todos esses anos sabe que essa aí não é um forte nosso, né? Que é marketing digital e pegar dados da galera. Mas enfim, ficaria muito feliz de receber a sua colaboração financeira e no próximo mês eu falar seu nome aqui. Então eu quero ver quem é natrilheiro raiz.
R$1, cara. R$1 não dá nem um café, não dá nem um copinho de plástico daquele de cafezinho na rodoviária. O que você faz com R$1 hoje, Gabi? Ixi, R$1, cara, dá pra comprar um negocinho de house, um pacotinho de house. Aonde? Vou te mandar de... Tem um lugarzinho, gente, perto da minha escola, que a gente compra R$1, é sério. Aquele é vencido ou tá na validade ainda? Não, ele fica um pouco assim exposto ao tempo, ele fica fora. Pronto. Ele não é vencido. Pois é, Thiago, você, o que você faz com R$1? Eu tô pensando aqui, eu acho que nem se fosse naquelas rodoviárias, naquelas maquininhas de pegar uma bolinha que né? vem com um Pokémon dentro, alguma coisa assim, nem aquilo mais deve dar com R$1 hoje em dia. R$2. A gente tá falando aqui de finalzinho de março de 2021, não compra. Eu sei que eu faço com R$1. Com R$1 eu pago o flanelinha que tomou conta do meu carro, né, quando... pagaria, né? Olha a bobagem que eu tô falando agora, como se estivesse saindo de carro. Opa, acho que tu tava se entregando aí, Renan. Pois é. Não, eu pagaria o flanelinha que eu fui ali só pra fazer uma compra rápida. Não fiquei nem meia hora ali. E aí, tipo, o cara vem lá todo esperançoso. Que eu vou ali, dou R$1, tá valendo, tá bom. Então, é a colaboração que eu faço. Eu tô vigiando o carro de vocês e eu quero esse R$1 de quem tá ouvindo agora. Além disso, nós temos os apoiadores do Padrim e do PicPay que colaboraram com a gente no mês de fevereiro, e agora eu tô trazendo aqui os nomes deles e eu sou muito grato, né? Um deles é o próprio Thiago Waldhelm, que tá aqui junto com a gente, né? E não é de agora, tem muito tempo que ele colabora com a gente. Espero que agora que ele entrou pro time, ele não fuja, né, Gabi? Tem esse risco agora, né? Vai que o objetivo dele era esse. Pergunta pro Thiago, toda sinceridade, o Renan pronunciou o teu sobrenome corretamente? Sai aqui. Hoje sim, atualmente talvez a primeira sim. vez não, mas assim, eu me divirto. Eu sei que não é a coisa mais intuitiva de se pronunciar. Já chamei de Waldelme, Valdelme. Eu acho divertido, é uma diversão ouvir as pessoas tentando pronunciar e ver quem que chega mais perto, quem chega mais longe também, que sai cada coisa que eu me é quase uma aposta. Passa longe, né? Eu vou sambar na sua presença, Gabi, porque eu aprendi a falar o nome dele corretamente presencialmente quando você falou lá em São Paulo, tá? Mas aí, toma. Desculpa pra falar errado, né? Porque ele deve ter várias vezes ter soletrado, pronunciado de novo. Quem mais colaborou com a gente aqui? Felipe Carelli de Almeida e Marcelo Sobata. E agora a gente não pode esquecer também do João Alberto Binda. Cara, ele é lá da Irlanda. Ele é um guia de aventura. Nossa, isso... Tinha tempo que a gente não tinha um guia de aventura aqui. E isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade e o peso da gente continuar produzindo. Então, João, cara, obrigado, cara. O André Thalita que apresentou o programa para ele. Fico muito feliz de que a nossa palavra esteja indo tão longe. Agora, o pedido de salve, né? O que é o pedido de salve? A gente lança lá no grupo do Telegram, olha, eu vou gravar daqui a pouco o Na Trilha, hein? E quem quiser um alô ali, ou ter o nome citado, manda aí um pedido de salve. O Bruno Millet, lá do Rio de Janeiro, foi o primeiro, né, que mandou mensagem pra gente lá. Então, salve aí, um abraço pra você, Bruno. Obrigado aí pela sua participação, tá sempre colaborando com a gente lá. E o Wilson Miwazawa. Eu queria chamar a atenção pro Wilson hoje. Ele tava pistola lá no grupo do Telegram e querendo dar voador pra tudo quanto é canto. Tinha uns irresponsáveis que estão promovendo roteiros de trilha no meio da pandemia. Eu concordo com ele. Eu acho que a gente tem que gravar até mesmo um bate-volta pra falar disso, hein, ô Gabi? Verdade, tá precisando. É isso aí, Wilson. Chega de voadora mesmo, expõe essa galera aí e parabéns. E o seu pedido de salve foi acolhido aqui, cara. Um salve pra você. E o Alexandre Gomes, lá de Betim, Minas Gerais. Olha, ora ele é de Betim, ora é de Sete Lagoas. Não sei onde é mais que ele tá. Mas enfim, valeu aí, senhorá, pela participação também. Além desse engajamento lá do R$1 que eu pedi pro pessoal lá pra participar e colaborar com a gente, eu quero destacar aqui, trazer mais uma vez a importância, compartilhar Na Trilha, informar e dizer para as pessoas como que a gente trabalha, o que é a nossa missão. Então, nós estamos no Spotify, nós estamos no iTunes, Amazon Music, Castbox,
e vários outros agregadores. Tem lugar até que a gente nem sabia, mas está sendo distribuído lá de maneira paga. Então eu ressaltei aqui, o Na Trilha ele é gratuito. Se você de alguma maneira paga alguma mensalidade em algum aplicativo e só a partir daí que você tem acesso ao Na Trilha, está errado, tá? Isso é incorreto. E não tô falando aqui de Spotify, tá? E queria ressaltar também, se você, além de ouvir o Na Trilha em qualquer agregador, no Spotify, onde quer que seja, compartilha do Na Trilha no Instagram, no Twitter, em outras plataformas, outras redes sociais aí, só para mostrar para outras pessoas também que existe o Na Trilha. E aí essas outras pessoas vão poder procurar o Na Trilha nos agregadores de sua preferência. Exatamente. Então, assim, o Spotify ele é um aplicativo que, se você faz ali o pagamento da mensalidade, ele te libera outras funções. Mas até nele, o Na Trilha também é distribuído de maneira gratuita. Você não precisa pagar para fazer parte dele. Assim como você também não precisa pagar para fazer parte do grupo do Telegram. Né? O grupo do Telegram agora está sendo um dos locais mais divertidos para a gente falar sobre os episódios. E vem aí o chat de voz. Clubhouse, com elitista aí só para iPhone e iOS, nós vamos criar ali uma sala de chat de voz dentro do grupo do Na Trilha. A gente vai estruturar e vamos pensar a melhor forma de fazer isso acontecer. Então, deixo aqui o meu agradecimento, Gabi. Agradeço você também, Thiago, por estar junto com a gente, estar se disponibilizando. E você, ouvinte, que vai se disponibilizar com a gente, pode fazer quer fazer alguma ponderação, sugestão para o site, será sempre bem-vindo. Bom, e eu agradeço então o senhor A por participar com a gente, sempre salvando aí o Na Trilha, editando, lançando ideias, sugestões. Cara, o senhor A, ele é fantástico, é um cara muito parceiro, eu sempre falei isso, e tá sempre colaborando com a gente. Thiago, deixa aí o seu tchau, bem-vindo, e o recado final. Muito obrigado, e é uma honra fazer parte da equipe do Na Trilha. Se alguém quiser falar comigo, eu sou o @Thiago Waldhelm nas redes sociais. E o recado final é: apoiem produtores de conteúdo independente, gente. É isso aí. Gabi, deixa aí o seu tchau, como é que as pessoas entram em contato com você? Gente, eu queria agradecer então mais essa conversa e mais esse bate-papo que a gente teve, e pedir para quem quiser, né, contribuir aí com sugestões de pauta, encaminhar um e-mail pra gente pro produção@vcnatrilha.com.br. Então, Gabi, obrigado pela participação, um beijo aí, bom ter você com a gente aqui. Thiago, muito trabalho pela frente agora. Agora o que vai ter? Vai ter o momento de extras. Então eu recomendo você que está aqui, vá para os extras, porque tá bem divertido e tá bem engraçado. O Gadeto, como sempre, dando show. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O movimento escoteiro também é muito focado em aprendizado, esse tipo de coisa. O que seria o diferencial de vocês? Não tem uniforme, é isso? O uniforme é demais, né, Renan? O uniforme tem. Começa o movimento escoteiro, ele tem. Tem alguém que tá compartilhando a tela aí. Redi, é você? Acho que não. Até porque a minha não tá saindo esses rabisquinhos todos. Será que sou eu? Eu acho que era o Moacir. Pronto. Não, ainda não. Ô, Moacir, o cara já tá causando no começo? O Skype, ninguém usa mais A Skype. gente tem que gravar um programa, Renan. O Skype não morreu. O Skype não morreu. O que é uma experiência OB? Rapaz. Moacir OB é ruim. É, verdade. Agora que você falou, que me alegrei. Não, Pode falar o teu nome. não, mas acho que fica melhor. Qual é a diferença de valor e preço dentro do universo de turismo de aventura? Ixi, não era nada isso que eu ia perguntar. Hoje, ô Gadeto, hoje é comigo, hein? E contribui aí com
com a... Como que eu posso dizer? Produção. Com a produção do conteúdo. Com a produção, mas não isso. É com... Cara, sumiu a palavra. A colaboração. Para Tá, o engrandecimento desse grande programa Para o que é o engrandecimento da... Pô, Gadeto, não do- rateou no início, Rateou mas no no final final, deu não aquela tem engasgada, hein? Ô, Andrés e Moacir, eu sempre rateio, cara. Não tem jeito. Já Cara, é uma lenda já. Vai. Deixa eu voltar. E também pro pessoal do Na Trilha, não apenas o Redi e o Renan, mas também todos, né, que fazem parte aí do Na Trilha, que contribuem com Toda a equipe. Rateou de Sumiu a novo, palavra. puta merda. Parabéns, Na Trilha. Com a difusão da informação. Aí sim, hein? Ambientes de natureza e esportes de aventura, não podemos dizer aventura, mas esportes na natureza. Parabéns à trilha e muito obrigado pelo espaço. A Outerbound, ela existe no Brasil há quanto tempo? Foi fundada no dia 4 de dezembro de 2020, depois de mais ou menos 2 anos de preparação. De 2000. Né, 2000. Perdão. 2020 foi ano passado. Rapaz, mas que crescimento, hein? Aumentar a relação, aumentar ali Vamos não, Rateou também. Putz, olha aí, Gadeto, ficou compatível. Ficou contagioso agora. Aumentar as relações, vamos lá. Rapaz, Didi, você fala, viu? Brincadeira, hein? Esse programa vai ter mais extra do que qualquer coisa. Todo mundo resolveu ratear. Pode parar. Faça desse podcast a sua aventura. Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.